O som ecoava pelos corredores de pedra fria como um lamento ancestral. Passos pesados que se aproximavam, cada batida contra o mármore um prenúncio do que estava por vir. Margaret Belfort, aos 6 anos de idade, sentia o tecido áspero da túnica nupcial arranhar sua pele delicada, enquanto o cheiro de incenso misturado ao suor nervoso dos presentes criava uma atmosfera sufocante no grande salão. Suas mãos pequenas tremiam, não pelo frio que subia das pedras do chão, mas pelo peso ancestral que já pesava sobre seus ombros frágeis. O brilho das velas dançava nas paredes de pedra, projetando sombras que pareciam dançar uma dança macabra, enquanto ela caminhava em direção ao altar, onde a aguardava um homem que poderia ser seu avô. A respiração curta e irregular da criança se misturava ao murmúrio baixo dos nobres presentes, criando uma sinfonia de expectativa e terror que marcaria para sempre sua alma ainda em formação. Como uma criança de apenas 6 anos chegou a estar nessa situação desesperadora, caminhando para um casamento que selaria não apenas seu destino, mas o de gerações inteiras da nobreza inglesa? A história de Margaret Belfort é a história de uma Inglaterra sedenta de poder, onde crianças eram moedas de troca e onde a inocência era sacrificada no altar da ambição política. Nascida em 1443, em uma era onde a Guerra das Duas Rosas ainda era um pressentimento sombrio no horizonte, Margaret veio ao mundo carregando nas veias o sangue real dos Lancastres, uma herança que seria tanto sua glória quanto sua maldição. Seu pai, John Belfort, primeiro duque de Somerset, morreu quando ela tinha apenas 1 ano de idade, deixando-a como a única herdeira de vastas terras e, mais importante, de uma linhagem que a conectava diretamente aos reis da Inglaterra. Os preparativos para o segundo casamento foram ainda mais intensos que os primeiros. O castelo fervilhava de atividade constante, servos correndo de um lado para o outro, carregando bandeiras, flores e decorações que transformariam o ambiente em um cenário apropriado para uma cerimônia real. O cheiro de cera de abelha derretida misturava ao aroma de especiarias exóticas trazidas especialmente para o banquete. Margaret observava tudo com um olhar que havia envelhecido prematuramente, seus olhos refletindo uma compreensão que nenhuma criança de sua idade deveria possuir. A cerimônia foi marcada para o verão de 1443, quando Margaret tinha apenas 6 anos. A igreja escolhida para a ocasião era uma construção gótica imponente, com torres que se erguiam em direção ao céu como dedos de pedra apontando para Deus. O som dos sinos ecoava pelos vales circundantes, anunciando para toda a região que mais um casamento político estava sendo celebrado. Margaret, vestida com sua túnica nupcial que parecia engoli-la completamente, caminhava pela nave central da igreja com passos hesitantes, cada movimento ecoando no silêncio solene do ambiente sagrado. O cheiro de incenso era sufocante, criando uma atmosfera que oscilava entre o sagrado e o opressivo. As velas que iluminavam o altar projetavam sombras dançantes nas paredes de pedra, criando figuras fantasmagóricas que pareciam observar a cerimônia com olhares julgadores. Margaret sentia o peso do véu sobre sua cabeça, como uma mortalha. Cada respiração carregada com o perfume pesado das flores que decoravam o altar e o cheiro acre da cera derretida. Edmund Tudor aguardava no altar com uma expressão que mesclava satisfação política e uma estranha melancolia. Ele compreendia perfeitamente que estava se casando com uma criança, mas as pressões políticas e a oportunidade de se conectar ainda mais profundamente com a casa real superavam qualquer escrúpulo pessoal. Seus olhos, marcados pelas linhas da experiência e do tempo, contrastavam drasticamente com os olhos claros e inocentes de Margaret, criando uma imagem que resumia perfeitamente a natureza grotesca daquele casamento. O padre que conduzia a cerimônia falava em latim, suas palavras ecoando pelas abóbodas da igreja como um canto gregoriano sombrio. Margaret repetia as palavras que lhe eram ensinadas, sua voz infantil trêmula se perdendo na imensidão do espaço sagrado. O anel que foi colocado em seu dedo era pesado demais para sua mão pequena, e ela precisava fazer um esforço consciente para não deixá-lo escorregar. Aquela pequena banda de ouro representava não apenas um casamento, mas o fim definitivo de sua infância.
Os meses que seguiram ao casamento foram marcados por uma estranha dualidade. Margaret continuava sendo, em muitos aspectos, uma criança normal, brincava com suas bonecas, corria pelos jardins do castelo e demonstrava a curiosidade natural de alguém de sua idade. Mas ela também carregava agora o título de Condessa de Richmond, uma posição que exigia uma maturidade que ela não possuía. O som de sua risada infantil ecoando pelos corredores do castelo criava um contraste perturbador com a seriedade de sua posição social. Edmund, por sua vez, tratava-a com uma mistura de paternidade e propriedade que refletia a complexidade de sua situação. Ele era simultaneamente marido, protetor e tutor, uma combinação de papéis que criava uma dinâmica psicológica confusa e potencialmente traumática. Margaret aprendia rapidamente a navegar nessa realidade complexa, desenvolvendo uma intuição política precoce que a ajudaria a sobreviver nas décadas turbulentas que se seguiriam. Aquilo que o mundo tentou apagar tornou-se eterno. A fé de Margaret, longe de ser diminuída pelas circunstâncias adversas, parecia se fortalecer com cada desafio enfrentado. Ela passava horas em oração silenciosa, seus lábios movendo-se em súplicas que ninguém mais podia ouvir. O vento que soprava através das janelas de sua câmara carregava o cheiro das flores selvagens dos campos ingleses, criando uma atmosfera de paz que contrastava com a turbulência de sua vida. A Guerra das Duas Rosas explodiu com uma violência que poucos haviam previsto. O som distante das batalhas chegava até o castelo como um trovão longínquo, carregando de presságios sombrios. Margaret, agora com 7 anos, observava da janela de sua torre os mensageiros que chegavam constantemente, trazendo notícias de vitórias e derrotas que redefiniam continuamente o mapa político da Inglaterra. Cada notícia era recebida com uma mistura de esperança e terror, pois o destino de sua família dependia diretamente dos resultados desses conflitos distantes. Edmund partiu para a guerra quando Margaret tinha 8 anos, deixando-a sozinha no castelo, com apenas seus tutores e servos como companhia. A despedida foi marcada por uma formalidade que não conseguia completamente esconder a emoção subjacente. Margaret, já demonstrando a dignidade real que a caracterizaria pelo resto da vida, despediu-se do marido com uma compostura que impressionou todos os presentes. O som dos cascos dos cavalos se afastando ecoou pelo pátio do castelo como um lamento, carregando consigo não apenas Edmund, mas também qualquer ilusão remanescente de segurança e estabilidade. Os meses que se seguiram foram marcados por uma ansiedade crescente. As notícias da guerra chegavam de forma irregular e frequentemente contraditória, criando uma atmosfera de incerteza constante. Margaret aprendia através de cartas e mensageiros sobre as batalhas sangrentas que estavam definindo o futuro da Inglaterra. O cheiro de tinta fresca dos documentos que chegavam regularmente misturava-se ao aroma de flores murchas que decoravam o castelo, criando uma atmosfera melancólica que refletia perfeitamente o estado emocional da jovem condessa. Edmund morreu em combate quando Margaret tinha apenas 9 anos, transformando-a em viúva antes mesmo de compreender completamente o que significava ser esposa. A notícia chegou em uma manhã de inverno, trazida por um mensageiro que cavalgara durante toda a noite para entregar a terrível informação. O som dos cascos do cavalo no pátio congelado acordou todo o castelo, e Margaret, com a intuição desenvolvida de alguém que vivera toda a vida em meio a intrigas políticas, soube imediatamente que algo terrível havia acontecido. O luto que se seguiu foi tanto pessoal quanto político. Margaret chorava não apenas pela perda de Edmund, mas também pela perda da estabilidade que seu casamento representava. O castelo foi tomado por uma atmosfera de morte e incerteza, com os servos sussurrando em corredores escuros e as velas sendo acesas em memória do conde morto. O cheiro de cera derretida e incenso impregnava todos os cantos do castelo, criando uma atmosfera que oscilava entre o sagrado e o macabro. Mas a vida política não parava para lutos pessoais. Mesmo antes que Margaret tivesse tempo de processar completamente sua perda, novos pretendentes começaram a aparecer. Ela era agora uma viúva rica, com vastas propriedades e uma linhagem real que a tornava extremamente valiosa no mercado matrimonial da época.
O som de cavalos chegando ao castelo tornou-se novamente frequente, trazendo consigo nobres que vinham avaliar a jovem viúva como uma possível adição às suas famílias. O terceiro casamento foi arranjado com Henry Stafford, segundo Duque de Buckingham, um homem já maduro que via em Margaret uma oportunidade de expandir significativamente sua influência política. O casamento foi celebrado quando Margaret tinha 12 anos, uma idade que, embora ainda fosse considerada muito jovem mesmo para os padrões da época, representava uma pequena melhoria em relação aos casamentos anteriores. A cerimônia foi mais sóbria que as anteriores, refletindo tanto a natureza política da união quanto a crescente maturidade de Margaret. A atmosfera do terceiro casamento era marcada por uma pragmaticidade que havia estado ausente nas cerimônias anteriores. Margaret agora compreendia perfeitamente a natureza política de sua situação e participava das negociações com uma astúcia que impressionava até os políticos mais experientes. O cheiro de pergaminho e tinta que impregnava os documentos legais misturava-se ao aroma das especiarias utilizadas no banquete, criando uma atmosfera que combinava celebração com negociação comercial. Henry Stafford era um homem complexo, marcado pelas cicatrizes físicas e emocionais de uma vida dedicada à política e à guerra. Ele tratava Margaret com um respeito que havia sido ausente em seus casamentos anteriores, reconhecendo nela não apenas uma criança, mas uma jovem mulher que já demonstrava as qualidades que a tornariam uma das figuras mais influentes de sua época. O som de suas conversas ecoavam pelos salões do castelo, criando uma atmosfera de colaboração intelectual que era rara nos casamentos arranjados da época. O terceiro casamento foi arranjado com Henry Stafford, segundo Duque de Buckingham, um homem já maduro que via em Margaret uma oportunidade de expandir significativamente sua influência política. O casamento foi celebrado quando Margaret tinha 12 anos, uma idade que, embora ainda fosse considerada muito jovem mesmo para os padrões da época, representava uma pequena melhoria em relação aos casamentos anteriores. A cerimônia foi mais sóbria que as anteriores, refletindo tanto a natureza política da união quanto a crescente maturidade de Margaret. A atmosfera do terceiro casamento era marcada por uma pragmaticidade que havia estado ausente nas cerimônias anteriores. Margaret agora compreendia perfeitamente a natureza política de sua situação e participava das negociações com uma astúcia que impressionava até os políticos mais experientes. O cheiro de pergaminho e tinta que impregnava os documentos legais misturava-se ao aroma das especiarias utilizadas no banquete, criando uma atmosfera que combinava celebração com negociação comercial. Henry Stafford era um homem complexo, marcado pelas cicatrizes físicas e emocionais de uma vida dedicada à política e à guerra. Ele tratava Margaret com um respeito que havia sido ausente em seus casamentos anteriores, reconhecendo nela não apenas uma criança, mas uma jovem mulher que já demonstrava as qualidades que a tornariam uma das figuras mais influentes de sua época. O som de suas conversas ecoavam pelos salões do castelo, criando uma atmosfera de colaboração intelectual que era rara nos casamentos arranjados da época. Durante os anos de casamento com Henry Stafford, Margaret desenvolveu as habilidades políticas que a tornariam lendárias. Ela aprendia através da observação e da participação direta nas complexas negociações que definiam o futuro da Inglaterra. O cheiro de cera derretida dos documentos lacrados misturava-se ao aroma de rosas que sempre decoravam seus aposentos, criando uma atmosfera que combinava poder político com refinamento feminino. Margaret também deu à luz seu único filho durante esse período. Henry Tudor nasceu quando Margaret tinha apenas 13 anos, um evento que trouxe consigo tanto alegria quanto uma compreensão ainda mais profunda das responsabilidades que pesavam sobre seus ombros. O som do primeiro choro do bebê ecoou pelos corredores do castelo como um prenúncio do futuro, pois aquela criança estava destinada a se tornar o rei Henrique VII da Inglaterra. O nascimento de Henry foi marcado por uma mistura de celebração e apreensão. Margaret, ainda tecnicamente uma criança ela mesma, assumia agora a responsabilidade de criar o futuro rei da Inglaterra. O cheiro de lavanda que impregnava os cueiros do bebê misturava-se ao aroma de incenso que sempre acompanhava as orações de Margaret, criando uma atmosfera de santidade materna que caracterizaria sua relação com o filho pelo resto da vida. A maternidade transformou Margaret de forma fundamental.
Ela desenvolveu uma determinação férrea que a motivaria pelas décadas seguintes, uma força interior que se manifestava em cada gesto, cada palavra, cada decisão política. O som das canções de Nar que cantava para Henry ecoava pelos aposentos do castelo, criando uma atmosfera de ternura que contrastava dramaticamente com a dureza do mundo político que o cercava. O cheiro de pergaminho e tinta que sempre acompanhava suas atividades misturava-se ao aroma de rosas que decoravam seus aposentos, criando uma atmosfera que combinava poder intelectual com elegância feminina. Durante os anos de casamento com Thomas Stanley, Margaret orquestrou uma das mais extraordinárias campanhas políticas da história inglesa. Ela trabalhou incansavelmente para colocar seu filho Henry no trono da Inglaterra, utilizando uma combinação de diplomacia, intriga e determinação que impressionava até os políticos mais experientes. O som de suas conversas sussurradas ecoava pelos corredores do castelo, criando uma atmosfera de conspiração que gradualmente se transformaria em revolução. A Batalha de Bosworth Field, em 1485, representou o clímax de décadas de planejamento e manobras políticas. Margaret, agora com 42 anos, observou da distância a batalha que determinaria o futuro da Inglaterra. O som distante dos combates chegava até ela como um eco sombrio, carregado com o destino de sua família e de seu país. Quando as notícias da vitória chegaram, ela soube que todos os sofrimentos e sacrifícios de sua vida haviam valido a pena. Henry Tudor foi coroado rei Henrique VII da Inglaterra, tornando Margaret a mãe do rei. A coroação foi uma cerimônia de magnificência sem precedentes, com o aroma de incenso e o som de cânticos sagrados, criando uma atmosfera de triunfo divino. Margaret, vestida com as roupas adequadas à mãe de um rei, observava a cerimônia com uma mistura de orgulho maternal e satisfação política, que representava a culminação de uma vida dedicada a objetivos que pareciam impossíveis. Nos anos que se seguiram, Margaret exerceu uma influência política sem precedentes na corte inglesa. Ela era consultada em todas as decisões importantes e sua palavra carregava o peso de décadas de experiência política. O cheiro de pergaminho e tinta que sempre acompanhava suas atividades administrativas misturava ao aroma de especiarias exóticas que chegavam regularmente de terras distantes, criando uma atmosfera que refletia a prosperidade e estabilidade que seu trabalho havia ajudado a criar. Margaret também se dedicou intensamente à educação e à religião, estabelecendo faculdades e promovendo reformas educacionais que transformariam a Inglaterra para sempre. O som de jovens estudantes discutindo filosofia e teologia ecoava pelos corredores das instituições que fundaram, criando uma atmosfera de progresso intelectual que seria seu legado mais duradouro. Mesmo diante de tudo, sua fé não vacilou. Margaret manteve uma devoção religiosa profunda até o fim de sua vida, passando horas em oração e meditação. O cheiro de incenso que sempre impregnava sua capela particular misturava ao aroma de rosas que ela cultivava pessoalmente, criando uma atmosfera de santidade que impressionava todos os visitantes. Ela morreu em 1509, poucos dias após a coroação de seu neto, Henrique VIII, tendo vivido o suficiente para ver sua dinastia firmemente estabelecida no trono da Inglaterra. Seu corpo era frágil, mas sua alma já era eterna. Margaret Beaufort morreu como havia vivido, com dignidade, fé e uma determinação que havia transformado não apenas sua própria vida, mas o curso da história inglesa. O som dos sinos da igreja ecoando pela cidade anunciava não apenas a morte de uma mulher notável, mas o fim de uma era que havia sido definida por sua força, inteligência e inabalável determinação. Aquilo que o mundo tentou apagar tornou-se eterno. A menina que havia sido forçada a se casar aos 6 anos de idade tornou-se a matriarca de uma dinastia que governaria a Inglaterra por mais de um século. Sua influência se estendia muito além da política, abrangendo educação, religião e cultura. O cheiro de pergaminho antigo que impregnava os documentos que ela deixava misturava ao aroma das flores que cresciam nos jardins das instituições que fundaram, criando uma atmosfera de legado que perduraria por séculos.
A ironia final da vida de Margaret Beaufort é que ela, que havia sido tratada como uma mercadoria política durante toda a infância e juventude, tornou-se uma das mulheres mais poderosas e influentes de sua época. Ela transformou sua vitimização em poder, sua opressão em autoridade, seu sofrimento em força. O som das orações que ela sussurrava em seus momentos finais ecoava pelos aposentos do castelo, criando uma atmosfera de paz que contrastava dramaticamente com as turbulências que haviam marcado sua vida. Margaret Beaufort provou que mesmo as circunstâncias mais adversas podem ser transformadas em oportunidades de grandeza. Ela demonstrou que a fé, a inteligência e a determinação podem superar qualquer obstáculo, não importa quão insurmontável possa parecer. Sua vida é um testemunho da capacidade humana de transformar sofrimento em sabedoria, opressão em liderança e desespero em esperança. O cheiro das rosas que ela tanto amava ainda perfumava os jardins dos castelos onde havia vivido, criando uma atmosfera de beleza que perpetua sua memória de forma poética e eterna. A história de Margaret Beaufort nos ensina que a verdadeira vitória não está em evitar o sofrimento, mas em transformá-lo em força. Ela nos mostra que a fé genuína não é abalada pelas adversidades, mas fortalecida por elas. Seu legado permanece não apenas nas instituições que fundou ou na dinastia que estabeleceu, mas na demonstração de que o espírito humano pode triunfar sobre qualquer circunstância, não importa quão desesperadora possa parecer. Mesmo diante de tudo, sua fé não vacilou. Margaret Beaufort viveu e morreu como uma mulher de fé inabalável, inteligência e extraordinária. Ela transformou uma vida que começou com trauma e exploração em uma jornada de poder, influência e legado duradouro. O som final de sua respiração ecoando pelos aposentos do castelo marcou não o fim, mas o início de uma influência que se estenderia através dos séculos, tocando as vidas de milhões de pessoas que nem sequer conheciam seu nome. A pequena menina que havia caminhado aterrorizada em direção ao altar aos 6 anos de idade tornou-se a mulher que colocou seu filho no trono da Inglaterra e estabeleceu uma dinastia que transformaria o mundo. Sua jornada de sofrimento à grandeza permanece como um dos mais extraordinários exemplos de triunfo do espírito humano sobre a adversidade, uma história que continua a inspirar e a ensinar séculos após sua morte.